Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos iniciar agora as correções dos simulados referentes ao texto Interdisciplinaridade e Análise da Produção Científica, tá bom? Antes de a gente iniciar a correção do simulado de nível fácil, gostaria de trazer aqui alguns informes, bem rápido, né? Sobre o certificado de participação no curso, né? Ele vai estar disponível uma semana após o processo seletivo, após o exame nacional de acesso, tá bom? Mas para que vocês possam fazer o download do certificado, é necessário que vocês tenham aí na plataforma todos os seus dados preenchidos, nome completo e o CPF, porque essas informações elas vão constar no seu certificado, tá bom? Então, quando for na época de a gente disponibilizar o certificado na sua plataforma, né, é importante que antes de clicar lá para receber o certificado, você tenha essas informações já presentes no seu perfil, tá bom? Porque, por exemplo, se você tiver o nome completo, mas não tiver preenchido lá o número de CPF, não vai sair o número de CPF, vai sair em branco no seu certificado, tá bom? Então, e você já pode aí preencher os seus dados, nome completo, CPF, porque essas informações vão estar presentes no certificado, né, que você terá acesso uma semana após o Exame Nacional de Acesso, tá bom? Esse certificado ele vem com um código de autenticação. Esse código, se você perceber na página inicial do AFAS, há lá um espaço no qual você pode colar este código, né, para justamente acessar o seu certificado, tá bom? Caso você perca, você pode acessar pela página a partir do código de autenticação, tá bom? Gostaria de agradecer também os feedbacks que estou tendo nos grupos do WhatsApp, também pelo Facebook, né? E também nas aulas no YouTube que estou disponibilizando, né? Vocês devem ter percebido que eu sempre gosto de trabalhar com outros vídeos, né? Trazer documentários, trechos de entrevistas, filmes, né? Para tornar um pouco mais fácil ou menos difícil, né? A compreensão de alguns conceitos que são abordados nos textos. Nós sabemos que nem todo mundo que está estudando para essa seleção, né, vem da área da pedagogia, das ciências sociais, né? Quem vem das ciências sociais muito provavelmente já deve ter estudado Marx, Engels, né? Mas nós temos cursistas de áreas bem diferentes, né, como matemática, biologia, administração, né? E é natural que nós tenhamos algumas dúvidas, ou muitas dúvidas, no que diz respeito a alguns dos conceitos presentes nesses textos. Então, estou buscando trazer esses exemplos, né, como reportagens também. Após abordarmos aqui algum assunto, eu trago um trecho de uma reportagem mostrando exatamente como isso é na vida real, né? Porque eu confesso que às vezes é um pouco difícil a gente ficar apenas nos textos, né? É como se fosse algo apenas algo artificial ou mesmo algo de outro plano que não existe, né? Então eu busco mostrar que o que está presente nesses textos existe na vida real. E quando a gente faz essa relação com a vida real, eu acredito que fique mais fácil de a gente compreender aquilo que os autores desses textos estão defendendo, tá bom? Se a gente fizer aqui um apanhado de todos os autores que compõem essa bibliografia, nós vamos perceber que não há contradições, ou pelo menos contradições profundas, entre um e outro, né? Todos eles se baseiam, né, como referencial teórico, materialismo histórico e dialético. Obviamente, cada um vai dar o seu foco, né, vai focar em determinado ponto, em determinado objeto de pesquisa e vai se utilizar do materialismo histórico e dialético, né? Mas o que a gente pode dizer é que não há divergência de pensamentos entre eles, tá bom? Então, o que a gente pode dizer é que, na verdade, a gente consegue fazer uma ligação entre um texto e outro. Por isso que aqui ali em nossas aulas, eu costumo citar outros textos, né, da bibliografia, fazendo relação com outros textos, para sempre não perder de vista, né, essa ideia que permeia toda a bibliografia. E você, quando você estiver estudando, fazendo as suas leituras, ou mesmo resolvendo simulados já impresso, né, você já pode fazer o download desse simulado que nós estamos corrigindo agora, eu sempre recomendo você, durante a leitura, fazer
sempre anotações, né? Sempre faça anotações, busque fazer relações com textos, com outros textos que estão na bibliografia, né? Isso é uma das formas que a gente tem para não esquecer aquilo que a gente acabou de ler, sempre fazendo ligações entre os textos, e de fato vocês vão perceber que não há contradições entre os autores. Há focos diferentes, há objetos de estudos diferentes, né? No entanto, a base teórica utilizada por eles, né, é a mesma, tá bom? Então dou essa dica, sempre faça anotações, estude. Se você tem pouco tempo para estudar, né, não tem tempo para ler, para assistir todas as videoaulas, né, de fato são muitas, né, de todos esses 10 textos. Se você tem pouco tempo, parta para os simulados, né? Porque para cada simulado a gente faz essa correção e nessas correções a gente aborda os principais pontos presentes no texto. Então, infelizmente, se você não tem muito tempo, você vai ter que fazer escolhas, né? Então, escolha os simulados. Se você tiver tempo, obviamente, faça a leitura de todos os textos e assista às videoaulas. Não tem tempo para fazer a leitura de todos os textos? Assista às videoaulas, porque a gente vai abordando de forma bem detalhada, né, os textos, né? Se você vir, por exemplo, o livro Marx e a Pedagogia Moderna, a gente dividiu em várias aulas, né? Tem aulas aí de 50 minutos, confesso até que exagerei, né? Então tem aulas de 50 minutos, 1 hora, né? Então a gente buscou fazer mesmo um escaneamento, né, de todo o livro, tá bom? E também tem os resumos de Marx e a Pedagogia Moderna, se você não tiver tempo para ler, tá bom? Também há os resumos que a gente buscou fazer em 10 minutos de cada texto. Se eu não me engano, faltam 3 ou 4 para a gente postar, mas já a grande maioria já está presente aí na plataforma. Você pode, inclusive, baixar o áudio das aulas de revisão de cada texto, tá bom? Então, as recomendações que eu dou são justamente essas, tá bom? Mas vamos lá ao que interessa para esta aula, que é justamente a correção desse simulado este classificado como sendo de nível fácil. Então, obviamente, você deve ter se deparado com questões bem fáceis, né? Mas isso também pode ser reflexo dos seus estudos. Se você está considerando as questões óbvias demais, isso também pode ser o reflexo do que você já vem estudando. Só é óbvio para alguém, algo só é óbvio para alguém quando essa pessoa já viu esse algo anteriormente. Então, para quem está estudando muito, muito provavelmente as questões, né, abordadas aqui têm respostas assim, óbvias, né? Mas esse é justamente o propósito dos simulados de nível fácil, né? Trazer aqui uma compreensão mais superficial, né? Mais presente na superfície do texto, uma questão mais literal, tá bom? Aí interpretações mais profundas, fazendo ligações com outros textos, aí a gente já vai para os simulados de nível médio e difícil, tá bom? Mas vamos aqui para a primeira questão. Elza Margarida de Mendonça Peixoto, em Interdisciplinaridade e Análise da Produção Científica, defende que a pesquisa científica não pode ser neutra, assim como os próprios objetos não são neutros, mas carregados de história. Nesse sentido, é correto afirmar. Opção A. Elza Margarida defende a neutralidade e objetividade científicas. Está falso, pessoal. Lembra do que eu acabei de falar? Dos pesquisadores que compõem toda esta bibliografia, eles se baseiam no mesmo referencial teórico, né? Marxismo, no materialismo histórico dialético. E o materialismo histórico dialético tem como um de seus principais pressupostos, né, a não neutralidade. O campo científico ele não é neutro. Se a gente considerar que o positivismo de Augusto Comte, por exemplo, né, a gente vai ver essa busca por uma objetividade, uma neutralidade, um distanciamento do pesquisador com o objeto que está sendo pesquisado, né? E o materialismo histórico dialético vem justamente para se contrapor a isso, né? Não há campo científico neutro, né? Marx reconheceu que houve progressos com o capitalismo, né? No entanto, esses progressos existentes, né, eles se deram e se dão ainda, né, utilizando instrumentos bárbaros, né, meios bárbaros para esse progresso, né? Marx diz também que esse avanço que a gente vê na tecnologia não é um avanço neutro,
é um avanço permeado de interesses, é um avanço permeado de ideologia, né? Obviamente da classe dominante, né? Então, a ciência que nós temos hoje não é uma ciência neutra. Investimentos no campo científico não são investimentos oriundos, né, de uma ideia de neutralidade, de imparcialidade, não, né? Então, seguindo o materialismo histórico dialético, não há neutralidade no campo científico, tá bom? No entanto, dizer que não há neutralidade não é a mesma coisa de dizer que não há objetividade. Então, defende-se aqui o objetivismo, né, na pesquisa científica, mas não é defendida a neutralidade. Com o positivismo, a gente acaba tendo como se fosse uma relação de sinônimos, objetividade e neutralidade, é como se fossem sinônimos, né? No materialismo histórico dialético, não. Objetividade é uma coisa, neutralidade é outra. É possível fazer uma pesquisa científica objetiva, né, utilizando-se de critérios objetivos, né, sem ser neutro, tá bom? Então, todos os autores da bibliografia vão defender essa não neutralidade no campo científico, tá bom? Então, essa opção A, ela está falsa, ela não defende a neutralidade, defende-se a objetividade científica, mas a neutralidade não. Ela não existe sob o ponto de vista do materialismo histórico dialético, tá bom? Opção B. A produção do conhecimento é o resultado de um processo histórico. É exatamente isso. E é um dos pontos que diferencia o materialismo histórico dialético do positivismo, tá bom? A produção do conhecimento ela não ocorre do nada, né? Ela é o resultado de um processo histórico, né? E considerando o materialismo histórico dialético, a história é uma história de luta de classes, né? As classes nesse modo de produção, né? Estudando o modo de produção que ocorre, estuda-se a sociedade. Então a gente tem aqui o resultado de um longo processo histórico de luta de classes, estudando aqui o modo de produção de cada época, né? Até se chegar hoje. Então o que a gente tem hoje não é obra do acaso, né? Não é algo natural, é algo que é o resultado de um processo histórico. O homem faz a sua história, tá ok? E por que é importante a gente entender isso? Porque há os que defendem que o capitalismo é um processo natural, é uma evolução natural do homem. O homem chegou até o capitalismo por uma questão evolutiva mesmo, né? Não havia alternativa. Então, e o materialismo histórico dialético vai dizer que não é bem assim, né? Isso é uma construção humana, resultado de um processo histórico, e por ser resultado de um processo histórico é permeado de ideologia, né? Então, de fato, a produção do conhecimento é, sim, o resultado de um processo histórico, de um processo permeado de luta de classes, ok? Então, essa opção B, ela está verdadeira. E é justamente pelo fato de considerar esse processo histórico que a produção do conhecimento não pode ser considerada como neutra, né? Não há neutralidade na produção do conhecimento. A produção do conhecimento ela se dá em um ambiente permeado de ideologias, né? Obviamente, como a gente sabe, o capital ele é hegemônico, né? E acaba se refletindo aí na produção do conhecimento. Então, o conhecimento produzido é como se esse conhecimento estivesse voltado, né, para a manutenção e, claro, o desenvolvimento, a intensificação das relações capitalistas, tá bom? Na opção C, a interdisciplinaridade, por deixar de lado a objetividade científica, já está falso, né, pessoal? A interdisciplinaridade não deixa de lado a objetividade científica. É a abordagem defendida por Elza Margarida, né? Então, está falso, né? Não deixa de lado a objetividade científica. E na opção D, neutralidade e objetividade são sinônimos e devem estar presentes na pesquisa científica. Falso. Essa é uma perspectiva positivista, né? Neutralidade e objetividade são sinônimos, logo não podem estar fora dessa produção do conhecimento, tá bom? Então, pessoal, a opção correta da primeira questão é a opção B de bola.